Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu resolvi fazer essa gravação para dar algumas orientações em relação a alguns pontos que devemos considerar nesse final de processo. Então, primeira coisa, em relação à busca ativa, né? Então, a gente precisa saber como está esse processo. E aí, a primeira coisa que vocês já sabem é entrar em contato com as famílias e os estudantes, né? Então, as escolas precisam fazer isso por meio de WhatsApp, por meio de ligação, né? Ah, mas eu não tenho como fazer isso com todos os estudantes. Então, não conseguiu? Eu peço que vocês passem a relação dos estudantes, nominal e contato para o tutor, tá? E esse tutor, então, vai me encaminhar. E aqui no pedagógico, nós vamos tentar ligar para o maior número de estudantes possível. Então, não conseguiu falar com os estudantes? Encaminhe a lista, nome e contato para seu tutor, que nós vamos realizar esse trabalho. Terceira coisa, realizar registros sempre, informações atualizadas. Então, quando eu falo realizar registro sempre, quantos estudantes eu consegui resgatar por meio da busca ativa. Esses estudantes, eles pegaram o material, eles devolveram o material, porque eu só posso considerar frequência e algo do estudante quando ele dá devolutiva. Então, o simples fato do estudante pegar esse material na escola não garante a sua frequência e nota. Ele precisa dar essa devolutiva, certo? Informar essas ações atualizadas que vocês estão realizando aos tutores. Então, houve algum ajuste, houve alguma coisa diferente? Então, aviso ao tutor e registro que eu estou realizando na escola. E reforçando a questão do conselho tutelar. Então, não consegui, organizei essa busca ativa e mesmo assim o estudante não vê a escola, conselho tutelar, tá? E depois o próximo passo, o Ministério Público. Uma coisa que nós temos observado, né, sobretudo a secretaria, é que algumas unidades escolares, mesmo com a entrega dos kits, não está indo pais pegar esses kits. Então isso a gente precisa ser informado, tá? O que aconteceu? Será que a forma de divulgação ela foi eficaz? Houve esse envolvimento, né? Houve aí, porque nós temos escolas que 100% teve até briga por kits. Eu tenho escolas que não apareceu ninguém. Então a gente precisa entender o que aconteceu aí, né? Em relação a essa busca ativa. Outro ponto que eu preciso falar com vocês é em relação à recuperação, tá? Então essa recuperação, ela tem o objetivo de resgatar esses estudantes que não têm nota lá no primeiro e segundo ciclo. Mas só que ela não pode ser feita de qualquer maneira. Eu não posso simplesmente pegar todas as atividades que foram passadas para os estudantes no primeiro e segundo ciclo e tentar fazer com que esse estudante faça, porque não vai funcionar. Ele não vai conseguir realizar. E uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte: você não vai inventar nota para colocar para o aluno. O aluno, o estudante, precisa então realizar as atividades de recuperação e a partir daí, dessas atividades, dessa interação, que de fato, né, eu vou atribuir um resultado ao estudante. Tá? Então, o estudante ele deve fazer essas atividades propostas sem sobrecarga. Então, não adianta eu sobrecarregar. Se eu sobrecarregar o estudante, ele não vai fazer, ele vai fugir. Né? E aí a alternativa é trabalharmos por área de conhecimento. Então, se eu pensar, por exemplo, em ciências da natureza, eu tenho química, física e biologia. Então, eu posso pensar numa atividade integrada dos três componentes curriculares e a partir daí, sim, eu atribuo uma nota para esse bloco para essa área de conhecimento. O que eu não posso fazer nesse momento? É pegar uma nota de língua portuguesa que o aluno tem e repetir em todos os componentes. Está errado, errado. Então, quem estiver fazendo isso, por favor, ajuste, tá? O que eu posso fazer, e é a orientação da BNCC, é avaliar por área de conhecimento. Então, linguagens. Se eu tenho um estudante que tem nota lá em língua portuguesa, eu posso considerar essa nota para arte, eu posso considerar essa nota para educação física,
para inglês, para espanhol, porque faz parte de componentes curriculares da mesma área. Isso pode ser feito, tá? Mas áreas diferentes nunca, jamais, tá? Área de conhecimento que nós vamos trabalhar. Ok? E aí a gente tem como, então, desenvolver atividade de resgate do estudante de forma, né, quali e quantitativa. Reforçando que o SIG, né, a todo momento ele pode ser modificado. Então, se eu preciso reavaliar um estudante, eu posso ir lá no SIG, né, e alterar a sua situação. Lembrando que aqueles estudantes que fizeram lá as atividades propostas, organizaram tudo direitinho, então eu posso ir lá no SIG e justificar suas faltas, certo? Faço justificativa de faltas e aí esse estudante, então, não vai sofrer o risco de ser reprovado por faltas. Uma coisa que a gente tem que ficar atento o tempo todo é em relação à análise dos resultados. Então, é fazer o levantamento dos ciclos 1 e 2. Como foram os estudantes em termos de nota do ciclo 1 e como foi no ciclo 2. Então, nós temos casos, por exemplo, de estudantes que ele está com nota baixa em um ou outro componente curricular. Então, eu preciso fazer análise desses resultados. Se está em um ou outro componente curricular de uma área, então eu posso pensar numa questão de recuperação da própria área. Então, nós precisamos avaliar esses dados, acompanhar. Houve crescimento? Não houve? Como está essa questão dessas notas dos estudantes? Né? Então, a verificação de notas. Só para vocês terem ideia, é fundamental. Se hoje terminasse o ano letivo, teríamos 71% de aprovação da CREA Goiânia. Né? O ensino médio deve estar em torno disso também. Então, a gente atualiza todo dia, eu observo esses dados. E a partir desses dados, a gente vai fazer reunião com escolas para tentar entender, para tentar dar suporte para vocês nesse sentido. Não esperem terminar o ano letivo. A ação é agora. Se você viu, observou que um dado componente curricular está tendo dificuldade em termos de avaliação, os estudantes não estão indo bem, então é momento de chamar essa área, chamar esse professor e conversar. Tá? Conversar no sentido de orientar, né, o trabalho pedagógico dele, de forma que seja mais eficaz. Verificar a questão da frequência, pessoal. Precisamos verificar a frequência dos estudantes. E uma coisa que está acontecendo é o seguinte, não está sendo atualizada a frequência no sistema. Então, o professor precisa colocar a frequência lá no CIAP, tá? As notas também. Então, o professor que não lançou nota no CIAP, ele precisa lançar e enviar para a secretaria, para que migre para o SIG, tá? Isso é um trabalho para ontem. Só lembrando, mais uma vez, né, pelas orientações dadas, que somente EJA tem terceiro e quarto bimestres. As outras modalidades ciclo, são 3 ciclos. O lançamento de nota é em dezembro, mas nada impede que o professor vá avaliando e vá alimentando o CIAP. Tá? E é por base desses dados, dessas anotações dos professores, que vocês precisam fazer, então, alinhamentos, né? Não deixar lá para a última hora e verificar aqueles estudantes que não estão indo bem. E aí a gente pensar em formas de recuperar, de acompanhar esse estudante. Luiz Carlos, existe uma fórmula mágica para isso? Não. Tanto é que a gente dá orientações gerais e as particularidades são trabalhadas em cada escola. E nós damos a liberdade para as escolas customizar as orientações de acordo com a sua realidade. Por isso que é importante a questão dos registros. Estou com dificuldade, Luiz Carlos, não sei como conduzir o trabalho. Entre em contato conosco, a gente agenda uma web, tá? Dá orientações para a sua equipe, de forma que não tenhamos surpresas ao final do ano letivo. Tá? Uma coisa importante, verificar o andamento das aulas. Como estão essas aulas? Né? Qual o andamento dessas aulas? Estão sendo de forma eficaz? Daí eu observei, por exemplo, que um dado componente curricular, os resultados não foram satisfatórios. Então, eu preciso acompanhar como estão essas aulas, como estão essas atividades. Há sobrecarga de atividade para o estudante? Como está sendo feita a correção e acompanhamento para direcionar esse trabalho?
Questão de ação, né? Então, resgate por área de conhecimento, principalmente as escolas que não têm professor em um componente curricular. Então, eu posso utilizar os demais professores da área e pegar essa nota e utilizar naquele componente curricular que eu não tenho professor. Então, não tenho professor de história, mas eu tenho professor de geografia. Eu tenho professor de filosofia e sociologia, eu posso utilizar essas notas e gerar uma nota lá para o componente que eu não tenho, visto que é por área de conhecimento. E isso está dentro das orientações da BNCC. Nós não estamos criando nada, tá? Momento de análise e realinhamento ainda em novembro. A gente precisa fazer isso em novembro, não é deixar para dezembro não, tá? Então, eu vejo que no mais tardar semana que vem, vocês já alinhem isso, já vejam como está o andamento do desempenho dos estudantes, para que possamos então realinhar ações. Levar em consideração os avanços dos estudantes nos diversos campos, isso é importante, pessoal, porque não é só a questão do cognitivo, eu preciso levar em consideração socioemocional. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas uma das 10 competências gerais da BNCC é o uso de tecnologias. Então a gente tem que levar em consideração que o menino não sabia nada, de repente ele está dominando recursos tecnológicos, está desenvolvendo habilidades que ele não tinha, e isso tem que ser levado em consideração nesse processo avaliativo. Motivação dos estudantes e professores. A gente precisa motivar os professores, aqueles que estão desanimados, a continuar. A motivação dos estudantes para que eles desenvolvam da melhor maneira essas atividades e terminamos bem esse ano letivo. Lembrando que para o ano que vem já está previsto começar com o REAMP. Então a gente tem que continuar e motivar, né, os estudantes, de forma que no ano que vem a gente tenha continuidade desse trabalho e o estudante possa, né, fazer então a sua renovação de matrícula e continuar na sua. Seguir com o cronograma. Nós temos sempre um cronograma lá, é o calendário, são as ações. Eu preciso estar antenado a isso, tá? Esse cronograma, para que funcione direitinho as coisas. Ler e-mail. Às vezes a gente tem orientações que vocês falam, a CREA não enviou. É porque tem coisas que a superintendência, o TI, por exemplo, já manda direto para vocês. Então eu preciso estar antenado, ler os e-mails, tá? Algumas coisas eu reforço lá no grupo, mas é importante que vocês leiam e acompanhem esses e-mails, que têm informações importantes para vocês. Reunião com grupo de professores, aqueles grupos de professores, grupo de professores que vocês veem que eles não estão realizando o trabalho bem, corpo mole, ou dentro daquele grupo eu tenho alguém que está bacana, que pode trocar informação com os outros, vamos então fazer reunião de alinhamento. Inclusive eu já tenho gestores que eu recebi relatos que já estão fazendo reunião com grupos por área de conhecimento. E isso é bacana, porque há um crescimento aí na escola e eles já começam a trabalhar por área. Acompanhar o andamento das disciplinas críticas, né? Então, tenho disciplinas críticas, eu preciso acompanhar de perto essas disciplinas e seguir as orientações da tutoria, tá? Então, aquelas orientações que são dadas, elas precisam ser seguidas. E quando o tutor pede para você uma reunião com você, com o seu coordenador pedagógico, é porque é necessário, tá? Então, vamos seguir essas orientações. Qualquer dúvida, eu estou aqui e seu tutor está aí para te dar todo o suporte, ok? Qualquer dúvida, o núcleo pedagógico está aqui para atendê-los. Bom trabalho a todos.